os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. Cristão de hoje em dia, talvez de sempre. Para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Qual é a melhor forma de você provar que a sua fé é verdadeira? Que o cristianismo faz sentido? Que o cristianismo realmente é genuíno? É uma verdade eterna? Bom, você pode me responder, como eu já falei várias vezes aqui nesse canal, que uma boa forma de você provar que o cristianismo faz sentido é através da ferramenta teológica apologética. E realmente, a apologética ela tem um papel crucial e importante para que a gente possa usar para defender a nossa fé. A apologética é usada para defender acusações sobre a nossa fé, para explicar a nossa fé de uma forma que as pessoas não tenham nenhum argumento contra aquilo que nós acreditamos. Mas será que somente a apologética ela consegue provar para uma pessoa que o cristianismo realmente faz sentido? Porque não faz sentido eu falar sobre apologética, eu pregar, eu falar de Deus, eu falar da minha fé, eu falar do cristianismo, mas a minha conduta ser totalmente diferente daquilo que eu prego. É sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que a pregação, a ferramenta, a apologética, você fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica, tudo isso é útil. Mas tudo isso sem uma boa conduta, sem um bom exemplo de fé de cristão, essas coisas praticamente não servem para nada. Bom, se você me conhece, meu nome é Wesley Gobato, eu fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto. Eu sou estudante de teologia, eu gosto da palavra de Deus, eu gosto de conteúdos teológicos. E se você, assim como eu, gosta de conteúdos teológicos, gosta da palavra de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho. E eu estou apenas começando e preciso da sua ajuda. Como que você pode me ajudar? Deixando o seu like nesse vídeo, deixando o seu comentário aqui nesse vídeo. Assim o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e começa a recomendar para mais pessoas. Espero que eu possa contar com a tua ajuda. Então eu quero ler com vocês um texto que se encontra em 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, do verso 6 ao verso 10. A carta aqui escrita por Paulo para a igreja de Tessalônica. E olha só o que o texto diz. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Veja só, Paulo, em outro momento, ali em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer: sejam os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, em todo o seu ministério, ele deixa claro a importância de nós, como cristãos, imitar a conduta de Cristo, a conduta do nosso Senhor. Nós aqui estamos exatamente
vivendo uma vida no cristianismo para refletir para o mundo quem Cristo era através da nossa vida. Paulo vai deixar claro isso nas suas linhas, aqui nas suas cartas. E aqui, mais uma vez, em 1 Tessalonicenses, Paulo está mostrando como é importante uma conduta e muito mais como é importante as pessoas enxergar em nós uma transformação. E às vezes nós não precisamos nem falar nada com a nossa boca, mas apenas a forma que a gente age, apenas a forma que a gente vive, apenas a mudança, a transformação que as pessoas enxergam na nossa vida. Isso já é o bastante para ela olhar para a nossa fé com outros olhos. Mas infelizmente, o que tem acontecido nos dias de hoje é totalmente ao contrário disso. As pessoas olham para os cristãos, mas não vê, igual aqui em 1 Tessalonicenses, uma igreja. Porque o contexto de 1 Tessalonicenses é que essa igreja estava indo muito bem. Porque mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio aos problemas do mundo, à perseguição, eles estavam vivendo em amor. Eles estavam vivendo em amor, os irmãos estavam se doando uns pelos outros e não apenas ajudando as pessoas ali da igreja, mas estavam ajudando todos os necessitados que estavam à sua volta. Porque a igreja de Tessalônica estava vivendo em amor, eles estavam dando um exemplo de quem Cristo era. Mas na nossa realidade, quando as pessoas olham para nós, o que elas estão vendo? O que elas estão vendo na realidade da igreja brasileira? Será que você é um bom exemplo como um cristão? Será que você é um bom exemplo para o seu vizinho? Será que você é um bom exemplo no seu trabalho? Será que você é um bom exemplo no trânsito? Será que você é um bom exemplo no futebol? Será que você é um bom exemplo quando está reunido com seus amigos, com as suas amigas? Será que você é um bom exemplo fora do ambiente da igreja local? Ou será que você se veste como cristão para ir na igreja, mas fora dela você não tem dado um exemplo de cristão? E isso é muito preocupante. Paulo fala: de fato vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Quando a gente olha para as realidades de igrejas que está passando pela mesma coisa que Tessalônica estava passando, com uma grande perseguição. A gente olha para igrejas na China, igrejas na Coreia do Norte, igrejas no Iêmen, em outros países que é proibido o cristianismo, onde pessoas estão realmente correndo perigo, mas estão dispostas a até mesmo morrer por causa de Cristo. Essas pessoas estão vivendo a mesma realidade que Tessalônica estava vivendo, mas dando um bom exemplo do que é ser um cristão. Já nós que vivemos numa realidade muito boa, onde nós temos a liberdade para praticar a nossa fé, para ler a Bíblia, para ir numa igreja local, para se reunir como igreja. Qual é o exemplo que nós estamos dando para o mundo? Eles estão correndo perigo de vida, eles estão dispostos a morrer por Jesus. Nós, na primeira adversidade da nossa vida, seja no trabalho, seja na política, seja no trânsito, o primeiro problema que a gente tem, a gente já demonstra sermos pessoas que não têm uma fé em Cristo. Nós nos tornamos mais parecidos com as pessoas do mundo do que realmente pessoas que são cristãs, que acreditam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia. Veja, hoje a gente tem muito essa ideia de apontar o dedo para outras igrejas. De dizer, a minha igreja é a boa, a minha igreja é a melhor. Tudo isso por causa de uma placa, de uma denominação. Mas aqui está falando que a igreja de Tessalônica se tornou modelo para todos os crentes.
Antes da gente apontar o dedo se uma igreja local é boa ou não, por que a gente não se torna um modelo de igreja para todo o Brasil? E isso tem que começar individual em cada pessoa para que reflita isso no coletivo. Porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia, não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso. Paulo está falando, não tenho mais o que acrescentar. Porque através de vocês, a nossa fé não se tornou apenas conhecida no ambiente de igreja, mas ela se tornou conhecida por toda parte. Não somente sendo um modelo para os outros crentes, mas agora sendo um modelo para todas as pessoas. É isso que nós devemos viver. Nós devemos ser um modelo de ser humano para os nossos vizinhos, um exemplo de profissional no nosso trabalho, um exemplo de amigo no nosso círculo de amizade. Mas olha para a nossa realidade. Será que talvez as acusações que o cristianismo leva não é por causa do cristianismo, mas é por causa dos falsos cristãos, que se dizem ser cristãos, mas não vivem o que essa palavra tem para nos dizer, mas vivem como o mundo. Não vivem Romanos 12:2, renove a sua mente e não viva no padrão desse mundo. Versículo 9, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos e a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Veja só. Eles viviam na idolatria, mas a igreja de Tessalônica, antes de receber a pregação do evangelho por parte de Paulo, vivia uma realidade, mas após ter um encontro com o Evangelho, eles se tornaram pessoas novas em Cristo Jesus, abandonaram a sua vida antiga, abandonaram a vida de idolatria, para agora viver o Evangelho de Cristo. Se nós que dizemos que nós recebemos o Evangelho, por que a nossa vida não demonstra fruto de transformação? Porque nós continuamos todos os dias ressuscitando nosso velho homem, em vez de vivermos uma nova criatura em Cristo Jesus. E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus que nos livra da ira que há de vir. Além de viver em amor, a igreja de Tessalônica vivia uma esperança. A esperança em Cristo Jesus, que ressuscitou e que um dia voltará para ressuscitar aqueles que morreram e dar um corpo glorificado para os que foram ressuscitados e para os salvos que estão vivos. Mas Ele dará, Ele restaurará todos nós que somos salvos. A nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está nesse mundo. Olha para a realidade política, onde a igreja brasileira se tornou totalmente alinhado à ideologia política. Parece que a nossa esperança está num homem aqui, em um governante, e não em Jesus Cristo e no reino de Deus que está por vir, que está já presente aqui através de nós, mas que virá com toda a sua plenitude quando Jesus Cristo voltar. Será que a nossa esperança está nas coisas desse mundo? Será que a nossa esperança está na economia? Será que a nossa esperança está no governo, no governante que está lá no poder? Ou será que a nossa esperança está em Cristo? Porque é quando a gente começar a viver esse evangelho de verdade, um evangelho que é um evangelho de amor, um evangelho que é um evangelho de renúncia, um evangelho que é um evangelho de transformação de vidas, um evangelho que nos dá uma esperança para um dia Cristo Jesus vir com toda a plenitude do seu reino e trazer restauração para tudo aquilo que foi corrompido pelo pecado. Enquanto a gente não viver esse evangelho, as pessoas vão continuar zombando da nossa fé. As pessoas vão continuar olhando para nós e dizendo, eles falam uma coisa, mas vivem outra
totalmente diferente. A melhor forma de você provar que a sua fé é verdadeira, que o cristianismo faz sentido, é através da sua conduta. Então, assim como Paulo diz, seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. A mensagem desse vídeo é: seja imitador de Cristo. Contemple quem Cristo é, quem Jesus é, nesse livro. E reflita para as outras pessoas quem Ele é, para que as pessoas possam conhecer o Evangelho e o Senhor que você tem. Para que assim, contemplando quem Jesus é, o Espírito Santo que habita dentro de nós vai nos transformar diariamente em pessoas mais parecidas com Cristo. E pessoas melhores, que refletem para o mundo inteiro quem Jesus é. Essa é a mensagem desse vídeo. Muito obrigado você que chegou até aqui. E até a próxima.